A toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim se faz um momento de muita alegria poder estar aqui nesta noite junto com a igreja e todo o ministério. Quero aproveitar esse momento também para fazer algumas considerações e agradecer ao nosso pastor presidente, o muito digno pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco e também na missão, nosso pastor Ailton José Alves, que hoje se faz representado pelo pastor Luiz Mário, e para nós é uma alegria poder estar cooperando neste trabalho de uma grandeza tão grande, e para mim é uma honra poder estar aqui, vindo da nossa cidade, ali em Garanhuns, para estar aqui com os amados irmãos. Quero saudar todas as autoridades também nesta noite e dizer da nossa alegria em poder rever amigos que temos aqui nesse estado. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor André, que é um irmão, um amigo, um companheiro, confidente, e nós louvamos a Deus pela vida deste grande homem de Deus, também da sua esposa, a irmã Kécia, as meninas e o meu amigo também. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus nesta noite em poder cooperar nesse trabalho de jovens. E eu gostaria nesta noite de rogar as orações da igreja para que pudesse, com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma palavra esta noite para a igreja. Também gostaria de saudar a todos os internautas que estão nos acompanhando em todo o Brasil e também fora do Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que você esta noite seja alcançado também pelas palavras do nosso Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, aonde foi lido nesta noite, gostaríamos de reler esse texto e ainda um texto no Novo Testamento. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Ainda gostaria de mencionar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e o versículo de número 19, para a nossa meditação. Não extingais o Espírito. Qual o tema desse congresso? Qual o tema desse congresso, jovens? Incendiados. Que palavra bonita dentro do contexto pentecostal. E a palavra que nós, claro, falando de incêndio, temos que citar o fogo. E a palavra fogo, ela aparece muitas vezes na Bíblia. A palavra mais comum para fogo no hebraico é uma palavra muito pequena, apenas com 3 letras, esh. E esse termo é empregado 364 vezes, desde Gênesis capítulo 15, versículo 17, até Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 2. É como se todos os dias Deus falasse desta chama, deste Pentecostes. E nós podemos ver de que há uma outra palavra, ou outras palavras que também aparecem, mas essa é a mais comum na palavra de Deus. Já no grego há uma palavra que também é de 3 letras, pur. Essa palavra também
ela significa fogo, e ela ocorre pelo menos 77 vezes no original, no Antigo Testamento. Os antigos judeus usavam o fogo para cozinhar e para aquecer ambientes. Além do uso mais comum, o fogo também era empregado para processar minérios brutos. O fogo é muito eficaz para infligir também intensos sofrimentos, pondo fim rápido a qualquer instalação do inimigo. Cidades eram incendiadas no passado. A Bíblia, ela nos mostra várias cidades no Antigo Testamento que foram incendiadas pelo fogo. Pessoas também que praticavam desvios morais eram queimadas vivas no Antigo Testamento, conforme Levíticos, capítulo de número 20 e o versículo de número 24. A Bíblia também diz que o amor é intenso como o fogo, em Cantares, capítulo de número 8 e o versículo de número 6. A língua injuriosa também é comparada a uma chama na Bíblia Sagrada. Pelo menos há textos que mencionam esse simbolismo espiritual na palavra de Deus. Salmo 120, versículo 4, Provérbios 16, versículo de número 27, mas a palavra fogo também traz um simbolismo de pureza, conforme Deuteronômio capítulo 4 e o versículo de número 24. A impiedade também é comparada ao fogo na Bíblia, conforme o profeta Isaías no capítulo 9 e o versículo de número 18. Mas há um simbolismo ainda maior nas Escrituras Sagradas. Dentro da tipologia bíblica, o fogo é um dos símbolos principais da pessoa do Espírito Santo. O fogo, como símbolo do Espírito Santo, fala de sua grande força em relação a diversas maneiras de sua operação, do seu agir, inclusive para corrigir os defeitos da nossa natureza caída e conduzir-nos à perfeição que deve adornar os filhos de Deus. E quando nós observamos as ações do fogo pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar na Bíblia uma variedade de ações deste fogo. O fogo queima, o fogo consome, o fogo limpa, o fogo derrete, o fogo endurece, o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo purifica e o fogo se espalha rápido. Glória ao nome de Jesus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou encontrar teofanias, aparições do próprio Deus. E quando falamos de Deus na Bíblia, não estamos apenas falando do Pai, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eu disse a priori, que o fogo é símbolo, é tipo do Espírito Santo, nós vamos ver de que há aparições a servos de Deus no Antigo Testamento que revelam essa atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. E eu vou citar aqui algumas rapidamente, porque queremos avançar nesta palavra. As manifestações de Deus na Bíblia faziam-se acompanhar pelo fogo. O fogo representa a sua glória e a sua proteção, a sua santidade, os seus juízos, a sua ira contra o pecado, mas também representa o grande avivamento de Deus, principalmente como promessa para a igreja do Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 17, nós vamos encontrar uma ação de Deus. O velho Abraão,
estava questionando o Senhor com relação à sua vida, que era uma vida que parecia ser infrutífera. A Bíblia nos mostra, no capítulo 15, versículo 1, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. A Bíblia Sagrada vai narrando todo esse fato que é de extrema importância para nós, quando nós vemos Abraão, agora já em uma certa idade, sem filhos, questionando Deus, e este encontro era à noite, e a noite era escura. Abraão aparentemente estava dentro da tenda, e Deus estava dentro, Deus estava fora da tenda. Quando Deus chama Abraão e diz: sai fora da tenda e vem aqui aonde eu estou. E quando ele vem, quando ele sai, Deus manda ele contar as estrelas do céu. E diz a ele: assim será a tua descendência, pois ela procederá de ti. Abraão, espantado com aquela visão, glória a Deus, não consegue contar as estrelas, mas é verdade de que Deus lhe faz grandes promessas, e as promessas de Deus, elas são feitas com alianças. E Deus faz uma aliança com Abraão. Quando Deus manda ele abrir sacrifícios ou animais e aves que precisavam ser degoladas e o seu sangue ser derramado diante do Senhor, a Bíblia diz que Abraão assim o fez, mas parece-me que Deus demorou a chegar. Estou falando numa linguagem humana, claro de que Deus nem chega adiantado, nem chega atrasado. É o que nós aprendemos desde cedo na nossa fé. Eu sei de uma coisa: Ele chega na hora certa. E a Bíblia Sagrada me diz, no versículo de número 17: e sucedeu que, posto o sol, abro um parênteses para dizer de que quando o sol se punha, para um judeu era como se a esperança ela estivesse morrendo, porque não havia mais luz no lugar aonde o judeu estava, e para isso ele considerava uma desgraça para o momento. Não havia resposta, não havia nenhuma aparição, nem mesmo de um anjo. Mas quando aquela noite chega, Deus aparece, e Ele não aparece de uma forma como de um homem ou de um ser. Deus aparece de uma forma diferente, e é a primeira menção da Bíblia sobre fogo, em Gênesis capítulo 15, e o versículo de número 17: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus faz promessa, e para selar a promessa, Deus envia uma tocha de fogo para passar pelo meio, aonde as vítimas estavam ali. Deus nesta noite está dizendo a nós, através desta palavra: eu selo o meu pacto, a minha aliança não é com água, a minha aliança é selada com fogo, e eu vou incendiar, diz o Senhor nesta noite, o teu sacrifício que trouxeste para esta casa nesta noite.
esse pátio é colocado carros, estacionamento, aonde muitos moradores do Brasil inteiro vêm para aqui para estacionarem, e aqui eles não sentem nada, mas nesta noite está a igreja, e o lugar que você está nesta noite é terra santa. Tira a sandália dos teus pés e começa já a sentir que o fogo de Deus já está passando pelo meio do sacrifício. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando a Bíblia Sagrada me revela também que Moisés, aos 80 anos de idade, já estava por trás do deserto, tinha fugido de Faraó, com medo de ser morto, por causa de uma sentença que havia sido assinada. Mas no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2, segundo livro da Bíblia Sagrada, nós podemos ver de que aquele homem chamado Moisés, o grande legislador de Israel, o grande profeta de Deus, um dos homens mais cultos da Bíblia, conforme Estevão, que chega a dizer de que ele era poderoso em palavras. Ele tinha, aleluia, a facilidade, mas quando ele chega diante do Senhor, quando ele estava no campo, cuidando das ovelhas de Jetro, a palavra de Deus, seu sogro, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Naquela visão ele viu uma sarça, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Anjo do Senhor aqui é uma expressão para a aparição do próprio Deus no Antigo Testamento. Os teólogos presentes sabem muito bem do que eu estou falando. E quando estudamos angelologia ou a doutrina dos anjos, nós vamos entender de que este ser mencionado pelo próprio Moisés é o próprio Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo: apareceu-lhe em uma chama de fogo. Ali naquele deserto, no meio de umas sarças, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Entendemos pela palavra de Deus que o fogo de Deus confirma a chamada. Há estudiosos que dizem de que aquela sarça era a própria representação de Moisés, e o fogo era a presença de Deus, confirmando a chamada de Moisés para voltar ao Egito, libertar o povo de Deus e trazer 5 ou 6 milhões de judeus a caminho da sua terra que Deus havia prometido. Deus estava agora dizendo: o fogo que eu vou acender em ti vai te dar vida, vai te dar vigor, vai te dar esperança, vai te dar alegria, mas esse fogo não vai te destruir. Quando eu acender esse fogo na tua vida, tu vai ver a diferença entre o fogo que destrói e o fogo que prepara, o fogo que acende, o fogo que leva o homem a fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada me diz que este fogo veio também na casa de José. Apesar de José ser aquele jovem que foi drasticamente amargurado
pelos próprios irmãos, na bênção de Jacó, no capítulo 49 do livro do Gênesis, está escrito na bênção que José é um ramo frutífero junto à fonte, e ele estava agora ali presente como uma bênção de Deus para a vida da sua família. Mas a Bíblia me diz de que os flecheiros o acertaram e lhe trouxeram amargura. Mas quando Obadias, o profeta de Deus, fala de José, ele fala numa perspectiva pentecostal, porque não adianta querer destruir quem Deus levantou, não adianta querer apagar quem Deus acendeu. Deus estava usando Amós, Obadias, quero dizer, e dizendo, e você pode abrir a sua Bíblia aí, pois estamos ministrando a palavra de Deus. Obadias capítulo 1 e o versículo 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José vai ser chama, e a casa de Esaú vai ser palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Aleluia! Profeticamente, a casa de José cresceu, a casa de José, ela desenvolveu, a casa de José teve a bênção, a casa de José consome. Deus nesta noite está dizendo, aquelas palhas que parecem que são atrapalhos no caminho, Deus vai queimar essas palhas do teu caminho, porque na tua casa tem fogo, tem fogo, tem fogo. A casa de José é uma casa que tem fogo. A casa de Esaú só tem palha, e palha é combustível para o fogo. Deus nesta noite está dizendo, quem trouxe seu molho de palha pode se preparar que nesta noite, porque o molho da palha vai pegar fogo aqui nesta noite. Aleluia! Estamos diante do Deus que se revela com fogo. Veio a palavra de Deus a Elias, lá no Monte Carmelo. Diz a palavra de Deus, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, que os profetas de Azera e os profetas de Baal se reuniram para agora virem de encontro ao profeta Elias. A Bíblia me diz que Elias juntou todos eles, num total de 850 profetas, e eles adoravam a um Deus que Acabe e Jezabel havia trazido do mundo gentil para estabelecer como Deus em Israel. E a Bíblia Sagrada me diz que naqueles dias Israel havia se desviado, abandonado o culto. Na verdade, houve várias cruzadas contra os profetas de Deus para os matarem, e Elias aparentemente estava só, mas Deus conta a Elias lá na caverna que havia 7.000 ainda, não é? Que não havia se dobrado diante de Jezabel ou de Baal e de Acabe, o rei ímpio de Israel. E a Bíblia Sagrada nos conta que Elias subiu o Monte Carmelo com esses 850 homens para agora desafiarem. E a proposta era: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que deve ser adorado. E Elias disse: vou dar a vocês a primazia. Vocês primeiro preparam o sacrifício,
Agora não pode acender nada em cima deste sacrifício. Tem que descer fogo do céu. Essa é a proposta. Tá bom. E eles começaram, prepararam os animais, colocaram em cima do altar. E foi passando a hora. E eles clamavam: responde, Baal! Responde, Baal! E nada. E eles se cortavam e laceravam seus corpos, sangue derramado pelo chão, mas Baal não respondia. E os irmãos sabem que os encantadores, eles poderiam fazer isso. Eles poderiam, Satanás poderia também ter derramado fogo, como na casa dos filhos de Jó. Nem todo fogo que vem de cima é de Deus. Deus repreendeu Satanás no mundo invisível. Deus proibiu os espíritos diabólicos se manifestarem na ação da manifestação do fogo, para que queimassem o sacrifício dos aqueles profetas falsos que ali estavam, de Azera e de Baal. Deus não permitiu. E a Bíblia Sagrada diz que Elias disse: quem sabe Baal fez uma viagem. Quem sabe ele está dormindo. Gritem mais alto: Baal, responde. E estava esse silêncio. Elias disse: está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. E eu sou sozinho. Vocês estão com 850 e eu estou só. Quando deu a hora e Baal não respondeu, Deus disse: junta as pedras do altar. Evia sobre canto rai. Junta as pedras do altar, traga o sacrifício para cima dessas pedras. Joguem água. Água para Deus é gasolina. Quanto mais água, melhor. Quanto mais água, melhor. De novo, coloca mais água. Coloca mais. De novo, coloca mais água. Aleluia! Nem pense que a sua água hoje vai ficar apagada. Sua água que você trouxe, essa água gelada que tu trouxesse, vai pegar fogo. Vai pegar fogo! Porque quando eles colocaram a água, um pregador que eu vi no passado pregando, glória a Deus, na minha juventude, ele disse que a oração de Elias é a menor oração do Antigo Testamento. Ele contou os segundos. Senhor, está aqui o nosso professor, pastor Luiz Mário, que tem a Bíblia de cor na cabeça. Senhor, responde. Responde, Senhor. Sacrifício pegou fogo. Revio, labaga, dargio, sergio, revia. O fogo pegou, Israel viu, e todos disseram: só o Senhor é Deus. Quem pode declarar nesta noite:
Deus diz: eu sou fogo consumidor, eu sou fogo que acende, eu sou fogo que queima sacrifício de profeta. Diz a palavra de Deus que este homem chamado Elias foi arrebatado numa carruagem de... Isso está em 1 Reis, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que ele foi arrebatado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz que Deus andou no meio de Israel com uma coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e o versículo 22. A Bíblia diz que ele apareceu em fogo na casa de Eliseu, quando os sírios vieram atacar Israel e destruir o profeta na sua casa. Ele tinha um moço, e esse moço, diz a Bíblia, ficou preocupado e foi aonde estava o seu senhor, que era o profeta Eliseu, e disse: Senhor, a casa está rodeada de inimigos. E agora? Vem cá, menino. Se ajoelha aqui. Vou fazer uma oração. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vá lá agora, olha de novo. Quando ele volta, ele disse: Senhor, a casa está rodeada de cavaleiros e cavalos de fogo para nos proteger. Tem cavaleiro de fogo aqui nesta noite, nesse redor, nesse pátio nesta noite, nesses mais de 10.000 crentes que estão aqui nesta noite, na presença de Deus. A Bíblia diz que no ministério de Moisés, o monte tremia e o Sinai fumegava. Êxodo 19, 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Já leu a expressão que os montes se derretem diante de Deus? Já viu que os montes são como cera diante dele? Essas rochas que parecem rochas inquebráveis, rochas indestrutíveis. Deus desceu no Monte Sinai, e quem já foi em Jerusalém e teve a coragem de subir no Monte Sinai, sabe da altura que ele é. Mas o monte se sacudia, e Moisés em cima, e trevas cobriam os céus. A magnitude de Deus era tão grande, as trombetas ecoavam, o povo temia e dizia: fale, Moisés, conosco e não o Senhor, para que não morramos. E Deus disse, fez um alerta: aqui tem uma linha, vocês não podem passar dessa linha, porque senão vocês morrem. E quando Moisés desceu, a glória foi tão grande que o rosto dele brilhava como o sol. Esse Deus é o Deus que se revela pelo meio do fogo. Ele veio salvar Davi lá no Salmo 18, versículo 8, versículo 12, versículo 13. Ele veio salvar Davi. E a Bíblia diz lá no Salmo 18, que quando ele veio com tanta ira, porque ele montou num querubim e voou sobre as asas do vento. E a Bíblia diz que por onde ele passava, brasas de fogo se acendiam. O meu Deus, o Deus desta igreja, é o Deus que trabalha com fogo.
No Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi incendiado pelo fogo do Espírito. As páginas do Gênesis até Malaquias estão incendiadas pela presença de Deus. O Novo Testamento também revela que o Espírito Santo incendiou a igreja neostentamentária. Em Atos 2 e 3, os salvos são batizados com quê? No Espírito Santo. Quantos batizados no Espírito Santo nós temos aqui? Batizados no Espírito Santo, Atos 2 e 3. O Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é mencionado pelo menos 41 vezes. 41 vezes. E deixa eu citar os momentos especiais rapidamente. Eu sei que o meu tempo está indo embora, mas eu gostaria nesta noite de citar. Em Atos 2 e 4, os crentes foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4 e 8, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 6 e 3, os diáconos são apresentados e estão cheios do Espírito Santo. Em Atos 6 e 5, Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, está cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, versículo 5, Estevão continua cheio do Espírito Santo pregando. Em Atos 8 e 17, crentes são cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz que Ananias chega lá na casa de um certo homem, aonde Saulo estava cego 3 dias, disse assim: quem é? Simão. Pode entrar, Simão. Lembra da escola dominical? Simão, uma testemunha obscura. Lá atrás, uns 40 anos lá atrás. Simão, uma testemunha obscura. Quem é? Simão, entre. Eu vim orar por um irmão chamado Saulo. O Senhor que apareceu a ele, lá no caminho de Damasco, apareceu na minha casa e disse a mim que eu viesse aqui, que ele está cego. Faz 3 dias que está jejuando e orando, e eu vim orar para ele voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo. Estevão, quero dizer, Paulo ali recebe a oração, as escamas caem dos olhos, 2 escamas caem, ele é batizado no Espírito Santo e também batizado nas águas, e agora dá continuidade à mensagem pentecostal. Em Atos capítulo 10, versículo 44, Pedro chega na casa de Cornélio, um homem zeloso, um homem educado. Manda chamar ele. Pedro vem de Jope, entra na casa de Simão. Ele tinha reunido toda a família, todos estavam presentes para ouvir a mensagem. Pedro disse: pronto, estou aqui. Ele disse: fale. E quando Pedro abre a boca e começa a falar de Jesus, a expressão é: e caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, versículo 9, a igreja de Antioquia, ela manda através do Espírito Santo, e Paulo estava cheio do Espírito Santo em Atos 13, 9. Em Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 19, ou quero dizer Atos 19, 6, os efésios que não tinham, nem sabiam que tinha batismo com o Espírito Santo, porque Paulo chega lá e diz assim: vocês já ouviram falar sobre a doutrina pentecostal?
A gente nem sabe que tem batismo. O quê? Se ajoelha aí tudinho. 13 varões. Vem cá, vocês 13. Se ajoelha aqui. Senhor, batiza eles com o Espírito Santo agora. E os 13 são cheios do Espírito Santo. Estão querendo tirar o Espírito Santo da história. Muitos cessacionistas estão dizendo que não há mais. Mas eu vou sair da Bíblia agora, me permita. Eu vou sair da Bíblia agora. Eu dei exemplos que o Espírito, ele manifestou, mas eu vou sair da Bíblia, já que você não crê na Bíblia. Você que está me ouvindo e já está criticando essa mensagem em ouvir, mas eu vou sair da Bíblia para provar a você que o Espírito Santo está agindo ainda. No ano 100 depois de Cristo até o ano 165, Justino Marte, em seus escritos, mencionou os dons espirituais em evidências. No ano 130 ao ano 200 depois de Cristo, Irineu, bispo de Lyon, na Galileia, ele declarou que muitos cristãos falavam em línguas e profetizavam. No ano 185 ao ano 254 depois de Cristo, Orígenes, um dos pais da igreja, afirmou que os dons espirituais em seus dias era notório. No ano 347 ao ano 407, Crisóstomo relatou um caso que 3 membros da sua igreja falaram pelo Espírito Santo língua persa, língua latim e língua hindu. Eu ouvi numa escola bíblica em Alagoas que o missionário Otto Nelson estava entristecido em Alagoas, porque ele havia aberto os trabalhos, mas os trabalhos estavam com tanta dificuldade. E ele era sueco, e ninguém falava sueco. E ele foi para a praia, ali de Maceió, e começou a chorar, e dizer: Deus, vou voltar para a Suécia. O trabalho não cresce, o trabalho não desenvolve. Enquanto ele chorava, derramava lágrimas, havia um pescador da pesca da noite, e quando ele vinha, ele começou a tirar as redes, e ele viu o missionário, e ele era um crente analfabeto, não sabia falar sueco, não sabia falar inglês, espanhol, nem outra língua, só a língua dele com dificuldade. E ele foi se aproximando, e o missionário começou a falar em línguas, a orar, e o pescador era batizado com o Espírito Santo. E o pescador começou a falar em línguas, e terminou a oração, o pastor e ele, e o pescador foi embora, e o missionário ficou. Mas sabe o que tinha acontecido ali? Deus havia usado o pescador em sueco, para ele, dito a ele: permanece, a obra vai crescer, vou eu desenvolver, vou eu fazer, vou eu completar. No ano 354 até o ano 430, Agostinho deu testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Deixa eu ir mais adiante. Em 1483, ao ano de 1546, Lutero, o reformador protestante, falava em línguas
e profetizava. Mas o que dizer dos anabatistas no ano 1521 a 1550? O que dizer de João Wesley em Londres no ano de 1703, 1791? O que dizer de D.L. Moody no ano de 1837 a 1899? O que dizer de William Seymour no ano de 1870 ao ano de 1912, quando na Rua Azusa o movimento pentecostal se solidificou? Hoje o movimento pentecostal conta com milhões de salvos em todo o mundo, inclusive no Brasil, que é uma nação pentecostal. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou dizer uma verdade aqui: o Pentecoste é uma promessa universal. Deixa eu dizer, esta igreja, ela vai permanecer incendiada até o arrebatamento da igreja. E deixa eu dar um recado para os sensacionistas aqui, que talvez estejam acompanhando esse trabalho belíssimo, de uma proporção tão grande. Nós temos um pastor pentecostal, glória a Deus. Nós vivemos e aprendemos a ser pentecostais diante de tudo aquilo que estamos vivendo nas décadas. Os pastores, e graças a Deus, o nosso pai é um homem extremamente pentecostal. E esta noite eu quero dizer para os sensacionistas: o fogo está aceso. Em todo esse estado e em todos os municípios, a chama está acesa. Eu sou de uma cidade muito pequena, lá da cidade de Ribeirão. E deixa eu contar uma experiência minha. Pastor Otávio havia chegado na cidade de Ribeirão, já está jubilado, um abraço para ele. E os irmãos se juntaram e disseram: pastor, o senhor pode fazer um seminário sobre o Espírito Santo aqui na igreja? Ele disse: claro. E foi uma semana de ministrações sobre o Espírito Santo naquela cidade. E era o último dia, o domingo, que nós estávamos, de um domingo a outro. Era domingo à tarde. O pastor Edson, que foi missionário na África, meu amigo, eu vi Jesus batizar ele com o Espírito Santo no domingo à tarde. Mas deixa eu lhe contar algo maior. Nós estávamos com cerca de 200 já batizados no Espírito Santo naqueles 8 dias. E todos estávamos com sede, com alegria na alma, no coração. E eu lembro-me que naquela tarde foi um Pentecoste tão grande, que nós vivemos o que Atos dos Apóstolos cita. A esposa do pastor Otávio, irmã Leninha, desceu as escadas. Havia uma escada por dentro do templo, e ela desceu para o templo para falar com o pastor Otávio e dizer a ele: Otávio, Otávio, a casa está balançando. Escutaram isso? A casa está balançando. Começamos a sentir a terra tremer debaixo dos nossos pés. O Espírito havia sido derramado de uma forma tão grande. Nós tivemos essa experiência. Na lei havia apagador de fogo, mas nessa dispensação, na multiforme graça de Deus, não. A conservação dos pentecostais vem pela constante renovação do Espírito Santo na nossa vida. E renovar significa
tornar novo, recomeçar, refazer, retornar. Na renovação, o Espírito Santo restaura, revigora o crente. E nesta noite eu gostaria, pela palavra de Deus, dizer que o Espírito encontre lugar em nossas vidas para restaurar as nossas experiências passadas. Que crentes voltem a chorar outra vez. Que crentes voltem a cantar hinos espirituais outra vez. Que ministrações de curas sejam executadas em nosso tempo. Que Deus encontre lugar para batizar no seu Espírito, para curar vidas aqui nesta noite, para salvar vidas aqui nesta noite. O Brasil não é do diabo, o Brasil é de Deus. E o Espírito levantou a igreja, a Assembleia de Deus, para fazer a diferença. O Brasil não é das escolas de samba do Rio de Janeiro, nem do Galo da Madrugada, que hoje teve o seu bloco vivo aí mais uma vez. O diabo, esta noite, pode tirar o cavalo da chuva, porque aqui nós estamos proclamando que o Brasil e que Pernambuco é de Deus. Você não está aqui nesta noite por acaso. Hoje é dia de despertar o dom de Deus que há em ti, que foi te dado pela imposição das mãos de homens de Deus. Eu não sei se você lembra o dia que alguém colocou as mãos em cima de você. Eu me lembro de todas as datas que foram colocadas em cima de mim. E esta noite eu louvo ao Senhor, porque ainda dentro da minha alma, com temor de Deus e com tremor de Deus, está despertado ainda hoje, está dentro da minha vida. Eu não sei se você veio passar esta noite apenas um tempo aqui, mas esta noite é uma noite de renovação. Daqueles dias que o Espírito Santo te fazia chorar com tanta facilidade. Era fácil você chorar naqueles dias. E olha que não tinha nada. Olha que naquele tempo, e Deus me faz sentir nesta noite que dentro de ti há uma saudade daquele tempo. Mesmo sendo o que tu eras e o que eu era, quantas vezes me pego chorando sozinho e dizendo: que saudade. Que a gente não ia buscar porta de emprego, a gente não ia buscar casamento, a gente não ia buscar bênção, não, a gente não ia buscar roupa nova, a gente nem se importava com isso, a gente não ia buscar chave de apartamento, a gente não ia buscar chave de casas, a gente não ia buscar chave de carro, a gente ia buscar Jesus. Eu não sei se você está sentindo o quebrantamento que eu estou sentindo esta noite aqui. É bravo, sobre
A tradução de 2 Timóteo 6 é: conserve a chama. Tem muita coisa querendo apagar essa chama em ti. Esse incêndio que foi causado pelo Espírito Santo. Não deixe que posições, não deixe que o mundo, não deixe que o inferno, não deixe que a carne apague ao incêndio que o Espírito fez na tua vida há alguns anos atrás. Você não é somente um pavio que fumega. Jesus disse de João, João era uma tocha. E não se pode esconder uma tocha em cima de uma montanha. Começa a abrir essa boca aí, porque está havendo um renovo. Começa a sentir uma glória aqui nesta noite no meio da tua vida, que está te incendiando. Tu só és o que tu és, porque aquele fogo um dia foi aceso. Ai de ti, se aquele fogo não fosse aceso. Ai de ti, se não fosse as experiências proféticas. Ai de ti, se não fosse os dons que Deus colocou nas tuas mãos. Quantas curas aconteceram já no teu ministério, quanta coisa já se cumpriu na tua vida, quantas realizações. Lembras? Lá em cima dos trios elétricos, em cima dos caminhões, lembra quando Deus tinha uma comunhão maior e estava aberto um canal? Uma fonte. Paulo, quando diz aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Eu vou transcrever o que o pastor Antônio Gilberto disse. Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, exortou: não extingais o Espírito. Tem a impressão de que aquela igreja havia esquecido seu fervor e tornara-se formalista. Sua liturgia começava a extinguir o Espírito. E deixa eu dizer uma coisa nesta noite: o termo extinguir no grego, referente ao Espírito Santo, tem o sentido colateral de apagar aos poucos uma chama, um fogo que está a arder. O diabo não apaga ninguém de uma vez. Ele vai apagando. Ele vai apagando. Ele vai apagando hoje. Ele apaga amanhã. O mundo joga outro balde de água. A carne também joga outro balde de água e vai apagando. Vai apagando.
Extinguir o Espírito Santo é agir de modo a impedir, suprimir ou limitar a manifestação do Senhor. A extinção das operações do Espírito, disse o nobre pastor, na vida da igreja, quando não é letal, adoece e debilita, sem que ninguém o perceba. Mais tarde, resta somente ser lembrado do passado como um fogo do céu que ardia. A extinção do Espírito Santo leva a igreja à mornidão espiritual, como na igreja de Laodiceia. Mas esta noite eu quero dizer: bem-vindo Espírito Santo aqui. Chame ele agora e diga: bem-vindo Espírito, venha sobre mim agora. Espírito, venha sobre mim. Vá lá na minha família agora, vá lá nos meus filhos, nos meus netos. Acende, acende. Fogo vai ser aceso agora, daqui para frente. Olhe ao fogo de Deus. Bem-vindo Espírito. Abre a boca para profetizar. Abre a boca para receber batismo com o Espírito Santo. Profetiza para o teu amigo que está aí. Deus vai te acender agora. Profetiza para tua esposa agora aí onde ela está. Recebe agora o fogo pentecostal. A promessa é para ti. Samuel, és bem-vindo aqui, Espírito. Estou sentindo uma coisa do céu aqui nessa noite. Levante para receber, levante, fique de pé. Fique de pé agora, porque vai incendiar aqui agora. A glória de Deus vai tomar a tua vida agora. Você que está muitos anos sem falar, sem sentir, a glória de Deus está aqui para tomar a tua vida. Coloca a mão em cima desse amigo. Coloca a mão em cima dessa amiga. Coloca a mão em cima desse companheiro que está aqui e diz assim: você nasceu para ser uma tocha. 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 Você nasceu para ser incendiado. Você não é um pavio que só tem fumaça. Você tem fogo. Fogo, fogo, fogo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Melhor, não há nada. Vossos jovens, a que se compara. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Servos e servas serão salvos. O manancial do Espírito está a fluir. Desde o Pentecostes. E aqui excluímos o fanatismo neopentecostal. Mas eu sinto esta noite um fluir das labaredas de Deus. Deus está te preparando no meio do fogo.
para uma obra, para algo sobrenatural, para algo divino, para algo indecifrável. Deus te escondeu no meio da luz. E de acordo com a Bíblia, esse fogo não vai cessar no arrebatamento. Vai ser bom demais. Não será só agora. Não será só no arrebatamento. Vai atravessar para o milênio. Os apagados vão se acostumando, porque a gente vai entrar no milênio cheio de fogo e da presença de Deus. Vai ser bom demais. Se aqui é bom dar lugar ao Espírito, quanto mais na eternidade, que eu vou ver Jesus face a face. Eu vou ver Ele, eu vou tocar nele, eu vou abraçar Ele, eu vou dizer a Ele: valeu a pena. Está recebendo aí nesta noite. Cadê aqueles que ainda não receberam essa chama do fogo pentecostal e querem esta noite batismo com o Espírito Santo? Vem correndo para aqui agora. Vem correndo aqui para receber batismo com o Espírito Santo agora. Liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Cadê os líderes para se infiltrar e ouvir nesta noite? Enquanto Jesus batiza nesta noite, você vai dando glória ao Senhor, você vai sentindo a graça de Deus, está chorando, está sentindo uma coisa diferente. Não feche a sua boca agora. Vá dando glória, vá dando glória. Jesus quer te batizar nesta noite agora. Jesus quer te encher agora. Jesus quer te tocar agora. Sopra Espírito. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito agora, sopra no grande coral, sopra no teu povo, sopra nos obreiros, sopra nos líderes. Tu pode hoje aqui fazer o que nós não podemos. Vamos provar o quão real é tua. Você que precisa de um renovo, receba renovo de Deus. Batiza em casa agora, Jesus. Batiza em casa agora, Jesus. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja, ela está com fogo aceso desde o dia de Pentecostes. Batiza, 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 batiza agora. Digno de louvor. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É a profecia bíblica. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você que está aqui nessa noite, sabia que você é alvo do Espírito? Você é alvo do Espírito. Independentemente de quem você seja, você é alvo do Espírito esta noite.
Ele está olhando para você nesta noite e está dizendo: eu quero encontrar espaço e eu vou tirar da sua vida o que não me agrada, mas eu vou acender um fogo de santidade, de perseverança. Eu vou acender na sua vida uma chama diferente. Você sentirá algo diferente. Batize Jesus agora, renove agora, cure agora, salve agora. E se existe alguém esta noite, enquanto os jovens estão orando, e você quer trazer ele para Jesus, traga ele aqui agora. Traga ele agora para receber salvação. Chegamos o momento. Te amo, meu Onde está? papai. Aonde está esta noite vidas para o Senhor? Eu dependo desse amor, e sentir eu sei que morro. Há uma unção entre nós, há uma glória entre nós nesta noite, da parte de Deus. Minha tristeza, Receba um batismo com o Espírito Santo. minha cabeça, Agora. minha tristeza. Agora. E mudou. Agora. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Jesus está batizando.